O limite entre o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico é muito perceptível, ao ponto de parecer que existe uma parede invisível entre eles. São realmente dois mundos diferentes, o que não parece fazer sentido. Afinal, nós conhecemos a água. Se você colocar uma colher de água em um copo, a água se torna uma só, não a divisão. Por isso, essa lógica é aplicada aos oceanos, mas ela não está certa. Então, por que isso acontece? Sabemos que não existe uma parede invisível e também que a água é fluida, o que poderia impedir que as águas se misturassem. Basicamente, é possível ter diferentes tipos de água. Os oceanos Atlântico e Pacífico têm diferentes densidades, composição química, nível de salinidade e outras características. Se você visitasse a divisão entre os oceanos, poderia enxergar um limite muito visível por conta das diferentes características físicas e químicas. Esses limites são conhecidos como haloclines oceânicos. Haloclines, ou as bordas entre o corpo de água com diferentes níveis de salinidade, são realmente incríveis. Dessa forma, é justamente isso que vemos quando olhamos para o encontro do Oceano Pacífico e Atlântico. Um certo mergulhador percebeu isso quando estava mergulhando no Estreito de Gibraltar. Assim, ele relatou que os níveis de água com diferentes salinidades pareciam ser divididos claramente. Cada lado tinha sua própria flora e fauna. Mas não basta ser apenas diferente. Haloclines aparecem quando a diferença entre a salinidade e outra supera 5 vezes mais. Ou seja, um corpo de água precisa ser 5 vezes mais salgado do que o outro para que você perceba o fenômeno. Você pode até criar uma haloclina em casa. Basta encher um copo com água do mar ou água com sal colorida, até a metade. Depois, termine de encher o copo com água potável. Nesse caso, a única diferença é que a haloclina vai ser horizontal. No oceano, a haloclina é vertical. Outra principal razão pela qual esses dois oceanos não se misturam é o Istmo do Panamá, uma estreita faixa de terra que conecta a América do Norte e a América do Sul. Antes do surgimento do Istmo do Panamá, cerca de 3 milhões de anos atrás, as duas massas de água eram conectadas, permitindo uma mistura mais livre. Após a formação do istmo, ocorreu um fenômeno chamado intercâmbio restrito. O Oceano Atlântico e Pacífico passaram a ter correntes oceânicas diferentes e características distintas. Essas correntes oceânicas transportam água, calor e nutrientes, influenciando na distribuição das espécies marinhas e os padrões climáticos em suas respectivas regiões. No Oceano Atlântico, as águas são mais quentes devido à influência da corrente do Golfo, uma corrente quente que flui do Golfo do México em direção ao norte do Atlântico. Essas águas quentes tornam-se menos densas à medida de que se movem em direção ao norte e se misturam com águas mais frias. Já no Oceano Pacífico, existem correntes frias, como a corrente de Humboldt e a corrente de Califórnia, que fluem ao longo das costas oestes da América do Sul e da América do Norte, respectivamente. Essas correntes transportam águas frias da região polar, tornando o Oceano Pacífico, em geral, mais frio do que o Atlântico. Temos também a circulação oceânica global, impulsionada por ventos diferentes de temperatura e outras influências, também desempenha um papel na separação das águas dos dois oceanos. Esses ventos predominantes, como os ventos alísios e os ventos de oeste, também influenciam na separação das águas. No Pacífico, os ventos alísios sopram em direção ao oeste, empurrando as águas superficiais para o oeste. No Atlântico, os ventos de oeste predominam e empurram as águas superficiais para o leste. Essas diferenças nas correntes de circulação oceânica contribuem para a não mistura das águas entre os dois oceanos. Apesar de haver uma troca de águas em algumas regiões, como no Estreito de Magalhães, as diferenças nas características físicas e nas circulações oceânicas mantêm as águas relativamente separadas. É importante ressaltar que, embora existam diferenças gerais entre as águas do Oceano Atlântico e Pacífico, há áreas em que ocorre alguma mistura, como as regiões próximas ao Equador, onde a circulação oceânica é mais complexa. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E aproveita também para compartilhar com seus amigos. Eu vou ficando por aqui, fiquem bem e até a próxima.